Salve, salve, rapaziada, começando mais um Porquê Valdemar, número 97, dessa vez sou eu aqui direto do escritório. Danilo não pôde participar, mas vamos comentar aqui a rodada do final de semana da Série A, nona rodada do Campeonato Brasileiro, e da Série C, que é o mais importante, a sexta rodada aí da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Começando pela Série A com Fortaleza 0, Bahia 0, um jogo que foi empate 0x0, sem interesse pra gente aqui que comenta geralmente o resultado. Fortaleza em nono lugar, Bahia em 15º, os dois fazendo uma campanha ali, o Bahia mais ok, o Fortaleza realmente surpreendendo, fez um início muito bom, agora tá nesse entreveiro aí de Sul-Americana, brigando por Libertadores. A gente teve o Clássico Mineiro também com Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, um chutaço do Hulk de fora da área, mas que eu não considero golaço porque foi falha do goleiro, cara. Foi mãozinha de alface ali, não pegou aquela bola, mas a colocada que o Hulk fez realmente foi muito boa. A galera comparando com o chute do Roberto Carlos contra a França naquela Copa das Confederações, que nem era a Copa das Confederações na época, fora da realidade, é outra coisa. O Atlético Mineiro é um time melhor que o Cruzeiro no papel, embora o Cruzeiro tenha feito uma boa campanha aqui, né? Muito melhor do que o esperado, né? Tá na lista aí junto com o Botafogo, times que surpreenderam nesse início, o próprio Santos, né? Apesar do Santos não estar tão bem assim. Mas o Atlético Mineiro, ele mostra superioridade, tá vivendo um momento melhor, né? Tá progredindo aí na temporada, teve a turbulência com o Kudê. Mas se você perguntasse antes da temporada começar e do Cruzeiro dessa surpresa, esse seria um resultado até considerado magro para esse jogo. O Atlético Mineiro que dorme na terceira colocação do campeonato e o Cruzeiro que está em 10º lugar depois do início muito bom. A gente tem o Atlético Paranaense vencendo de 1x0 com o Botafogo, mas o Botafogo, mesmo perdendo, criou uma vantagem logo desse início de competição, ainda é o primeiro colocado com 21 pontos, mas aquela luzinha de o gás do Botafogo tá acabando, se acende, obviamente. A gente já comentou aqui que o time do Botafogo ele tá entregando mais do que era esperado dele, mas que isso não deve durar muito. Já o Atlético Paranaense está em 7º lugar, não sei se ele vai querer mais desse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a dinâmica do Atlético Paranaense é as Copas, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, se ele se classificar para uma das duas, que é premiação, é destaque e tudo mais. O Campeonato de Pontos Corridos é secundário para a atual administração do Atlético Paranaense, perdão. Então bora ver se ele também vai brigar por mais alguma coisa nesse campeonato. E aí a gente tem América Mineiro 2x0 no Corinthians. O Corinthians que tem um elenco, não é tão ruim assim, mas também não é um elenco vasto, é um elenco curto, como a gente comenta a coisa aqui do Fluminense, depende muito de certos jogadores, da qualidade deles. Pega o América Mineiro, que era o lanterna da competição até pouco tempo atrás, e mete 2x0. E assim, o futebol do Corinthians diante do Luxemburgo vai ser isso. Ele vai ser um futebol motivacional, que certos jogos como esse, que não tem uma motivação, né? O Corinthians está ali na boca da zona de rebaixamento, mas duvido que ele fique aí, não acho que seja um time que vá cair. Mas esse tipo de jogo, o Luxa vai motivar no mata-mata, no que precisar, mas quando chegar nesse momento aqui de jogos de pontinho, é onde o Luxa vai cair um pouco. E esse jogo com o América, para mim, foi um resultado disso. Santos 1x0, 1x0 não, desculpa, 1x1 Internacional, vou tomar uma água aqui. Porque Santos Internacional 1x1, um jogo que desafiou as estatísticas, né? Mano Menezes e Odair Helma, a gente esperava um 0x0 feio, né? O Inter vem numa fase não muito boa, não estava ganhando aí tantos jogos. Na verdade, estava numa sequência boa e foi interrompida, me desculpe. E o Santos tem torcedor falando, criticando, xingando o Santos, mas eu acho que o Santos aí tá aqui hoje. Deixa eu ver a posição do Santos, 12º. Cara, se você pegar o Santos do início da temporada, esse Santos vai brigar para não cair. Já tá numa temporada melhor. O problema é que o Odair Helman colocou o Santos num patamar em que tá se tendo uma cobrança como se o Santos estivesse em outro patamar quando ele não tá. Para mim tá tirando leite de pedra aí. E acho que o Internacional não vai conseguir muito. O Internacional tá logo abaixo do Santos, 13º com 11 pontos. Não vai sair muito daí porque para você sair da situação você precisa ter técnico e Mano Menezes não é técnico, mas nem aqui nem na China. O Fluminense dá uma respirada, 2x1 no Red Bull Bragantino, né? Vinha numa sequência ruim, dos últimos 5 jogos não tinha vencido nenhum, muitos empates, derrota pro Flamengo também, aí no mata-mata. Ganha do Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino que é um time que tá aí só cumprindo tabela, né? Podia muito bem ter um time com torcida em vez de um time de empresário na primeira divisão. Mas o Fluminense pega isso pra ter um gás, vai pra 6º colocado, 16 pontos. E aí pode ser uma renovação para esse time do Fluminense que vinha numa maré de azar. Eu que sou um cara que defendo o dinizismo aqui, mas realmente estava num momento bem ruinzinho. O Grêmio faz valer sua vantagem contra o São Paulo, embora o 2x1 do Grêmio sobre o São Paulo tenha sido um jogo bom de assistir, né? Se você imaginasse que Grêmio e São Paulo iriam fazer um jogo bom de assistir 2, 3 anos atrás, estaria maluco. Mas o Grêmio
não foi reinventado, né? Cada vitória do Grêmio, o Renato Gaúcho gosta de fazer um alarde, como se tivesse reinventado o futebol. E não, mas tá jogando um bom futebol, tem boas peças. O São Paulo tá se reestruturando, né? Segunda derrota aí do Dorival, perdeu pro Sport, mas se classificou na Copa do Brasil, agora perde pro Grêmio. E assim, eu acho que os dois times esperavam esse resultado. O Grêmio é muito forte dentro de casa, o São Paulo tem mostrado bom futebol, tá em oitavo colocado, mas também não acho que seja uma grande derrota. O Grêmio entra no G4 com essa vitória, sobe uma posição, né, fica à frente do Flamengo. E o Palmeiras ganha de 3-1 do Curitiba, e é importante dizer aqui um negócio, que talvez esse tenha sido um dos jogos mais dominantes do Palmeiras nesse campeonato. Ah, foi contra o Curitiba, mas pra mim acende uma luz muito importante que é o Palmeiras sempre no início do campeonato é aquele empatezinho meio feio, uma vitória magra, né? A Libertadores teve o início com derrota e tudo mais, mas ele vai usando isso pra ajustar uma rotatividade dentro do próprio jogo, ver esse jogador aqui, testando aqui, acolá. E o Palmeiras tá entrando naquele modo pra mim que ele realmente vai engatar algumas vitórias, jogando bem, e isso é perigoso para qualquer time que não seja o Palmeiras, né? Porque ele é o time mais organizado há mais tempo, mais consistente do futebol brasileiro. E esse jogo Curitiba, para mim, mostrou muito isso. Esse toque de bola do Palmeiras, o controle do jogo, saber gastar sua energia no momento certo, mesmo com o oponente mais fraco. E é esse time, quando ele entra no modo totalmente funcional, que vira o pesadelo de qualquer adversário. A gente teve também o Goiás perdendo dentro de casa para o Cuiabá. Goiás que torna-se um grande candidato ao rebaixamento. O Cuiabá vai para 14º com 11 pontos e o Goiás fica com 7 em 17º colocado ali, à boca da zona de rebaixamento, que hoje está sendo composto por Goiás, América Mineiro, Vasco e Curitiba na lanterninha. Para mim, Curitiba já é o maior candidato ao rebaixamento desse campeonato. Fechando na segunda-feira, por isso esse programa foi ao ar um pouquinho mais tarde. Tivemos um total chocolate, tivemos um total massacre, um absurdo. Assim, o torcedor do Vascaíno já é triste, mas esse jogo deixou ele mais triste ainda. 4-1, sendo que 4-0 foi no primeiro tempo, o Flamengo se poupou completamente. Gol do Vasco de pênalti. Até o primeiro gol, não, até o segundo gol, sendo bem generoso, o Vasco ainda jogou pra cima, fez jogadas de perigo ainda no primeiro tempo, mas o terceiro gol ele meio que fecha a casinha. O Vasco sente demais o golpe, tanto que toma um quarto gol num contra-ataque rápido, a defesa já rendida, e depois disso, cara, foi esperar, já tinha torcedor saindo no final do primeiro tempo do 4-0, sabe, pessoas pedindo a cabeça do Barbieri. Eu não peço cabeça de técnico, tirando do meu time, mas o Barbieri não vem fazendo um bom trabalho, de maneira alguma. O que ele vem fazendo no Vasco é ruim, e foi muito elevado por causa do Red Bull Bragantino, que o Red Bull Bragantino no início com a pós de dinheiro foi muito lá em cima, depois ficou um futebol mais ou menos. Eu não vejo como o Vasco, que planejava chegar na Série A para o meio de tabela, é claro que a 777 disse que ia ter muito mais, mas vindo da Série B você tem que ter certos limites, mas você ser o vice-lanterna da competição, com dinheiro aportado no Vasco, não era para ser. Mas o Barbieri não é técnico para esse time, acho que passa muito por aí, o Vasco tem que entender a proposta que ele quer e tentar achar uma pessoa que consiga melhorar com as peças que tem, porque o problema do Vasco também não é só técnico. Tem uma questão de jogador também que precisa melhorar, de peças, e se não melhorar, você tem que ter um técnico que saiba fazer essas peças funcionarem para você, pelo menos, sair da zona de rebaixamento, se manter na Série A. E esse é o grande problema do Vasco nesse momento. O Flamengo, por sua vez, ganha. Apesar do chocolate, o 4-1, o Sampaoli diz que tem que melhorar algumas coisas, né? Assim como o Palmeiras foi dominante contra o Curitiba, que é muito fraco, o Flamengo foi dominante contra um Vasco, que é muito fraco e é rival, mas o Sampaoli disse que tem que melhorar, mas aos poucos esse Flamengo parece estar pegando uma cara de técnico. Vamos ver o quanto tempo dura, né? A gente já comentou aqui que o problema do Flamengo não é técnico faz tempo, tem que ver jogador, tem que cobrar jogador, que também tem culpa no cartório, mas foi uma boa rodada para os torcedores rubro-negros. Agora passando para a Série C, a gente vai comentar os resultados rapidinhos aqui e falar mais dos resultados dos times do Pará. Começando por América de Natal 1-0 no Operário. O América de Natal que com essa vitória empurra o Remo para a lanterna mais uma vez. O Altos empata com o CSA em 1-1. Manaus ganha do Volta Redonda de 1-0. Esse aqui eu nunca lembro qual é, acho que é o Pouso Alegre. O Pouso Alegre perde do Náutico de 1-0. Brusque e Remo. O Remo começa ganhando esse jogo fora de casa, né, lá no Augusto Bauer. E, cara, assim, com todo respeito ao Brusque, mas que time horroroso. Quando o Remo abriu 1-0,
já tava um show de jogo ruim, tanto do Remo quanto do Brusque, mas assim, eu tenho noção da ruindade do Remo. Eu não imaginei que o Brusque fosse tão ruim assim. E o Remo consegue tomar um empate e aceitar esse empate, mas o Remo hoje, ele vive um momento complicado, porque assim, esse um ponto não serve de nada pro Remo. O Remo continua sendo lanterna por conta do resultado da rodada. Mas, do jeito que o Remo tá ruim, um ponto fora de casa já é uma vitória. Mesmo esse jogo tendo sido horroroso. Já se conversa sobre uma mudança, né, de mentalidade no Bainão, né, com a chegada do Catalá, o novo técnico. Mas isso só vai ser comprovado nos próximos jogos. Né? O Remo vai jogar em casa, tem que ganhar dentro de casa, depois de ter perdido 4 jogos seguidos. E, assim, a única solução pro Remo, e eu tô falando do Remo se manter na Série C, eu não tô nem cogitando de entrar no G8 aí, é a vitória dentro de casa, cara. Assim como, passando pro próximo jogo, Paysandu 1, São José 1, o Paysandu abre o placar dentro de casa, jogando na Curuzu, cede o empate ao São José, e isso se torna um problema porque o Paysandu tá com 7 pontos, um ponto só fora da zona de rebaixamento, que é a Aparecidense com 6 pontos, né? A Aparecidense e Floresta estão com 6, então se os dois vencerem, jogam todo mundo que tiver com menos de 9 para a zona de rebaixamento. Mas o Paysandu tem jogado mal fora de casa e mal tomando muito gol. Então, assim, se o Paysandu não se espertar para os jogos dentro de casa, essa zona de rebaixamento se torna cada vez mais próxima. Né? A gente está vendo um campeonato em que os times paraenses podem brigar para não cair e ser a maior coisa que eles podem alcançar. Óbvio, o primeiro colocado tem 15 pontos. São 11 pontos do Remo que é o reserva. O Lanterna. Só que só tem mais 13 rodadas. Se a gente for parar pra pensar na parte de baixo, que é o CSA, que tem 9, ele tá a 3 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. Então tem muita coisa para rolar, óbvio. Mas não dá para você se, sei lá, garantir nisso. Você tem que pensar que a cada rodada que passa, você está mais longe do G8 e mais próximo da zona de rebaixamento. Então o Remo e o Paysandu tem que se despertar. O Remo, obviamente, com a água muito mais no pescoço do que o Paysandu, que tá ali pela cintura. Mas você tem que se atentar para isso, porque se você bobear, já passou, são 19 rodadas, não tem de volta. Acabou esse campeonato. Então, Paysandu e Remo vivem uma situação completamente delicada. Fechando aqui a rodada só para avisar, o Botafogo da Paraíba empata em 1 com Floresta, o Ipiranga perde da Aparecidense, o Confiança perde pro Amazonas de 3-2 e o São Bernardo vence o Figueirense por 1-0. O São Bernardo, que é o líder do campeonato com só uma derrota, né? 5 vitórias e uma derrota. E o Paysandu, como eu falei, 15º com 7 pontos. O Remo lanterna da competição em 20º com apenas 4 pontos. E é isso, esse programa um pouco mais curtinho, falando um pouco de Série A, de Série C, mas lembrando que tem programa no final da semana, mesmo com feriadão, a gente vai comentar o sorteio da Copa do Brasil, vai falar da Libertadores que vai ter no meio da semana também, a gente vai ter Champions também na outra semana, então fiquem ligados, a gente não tá aqui só no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, então não deixem de conferir também nas redes sociais linkadas aqui embaixo, e até a próxima, pessoal, valeu!